é bem difícil pro coreano se adaptar aqui no Brasil, né? Pra começar, é um mundo completamente diferente, a cultura, uma língua totalmente diferente. E, além dessas barreiras todas, o cara tá vindo pra ser o salvador da pátria. Acho que esse é um ponto muito forte também, porque ele não vem pra cá pra compor o time. Ele não vem pra cá pra tipo, não, vem pra cá porque tá faltando alguém e eu te achei no mercado. Não. Ele vem pra ser a estrela. Ele é pra ser a referência, ninguém vai gastar o dinheiro que gasta num coreano pra ele só chegar aqui e jogar qualquer coisa e se ele der problema trazer um academy. Não, ele é pra ser a grande estrela do time. A nossa primeira leva, que foi 2014, cumpriu muito bem esse papel, porque o Suno e o Ingrid, eles chegaram aqui... Aspas, né? Até o... Vamos lá. O Suno e o Ingrid chegaram, revolucionaram muito... levantaram um caneco. Ganharam assim, o primeiro campeonato brasileiro, o Circuito dos Campeões. A Cade é campeã com o Suno e o Ingrid, em 2014. Ah, isso aí é verdade. Então eles ganharam o Circuito dos Campeões, que era o primeiro split antigo, né? Exatamente. E aí eles foram campeões. Mas aí a galera no meio não considerava muito, né? Tipo, né? Porque não tinha MSI. Nessa época, meio que quem ganhava o primeiro turno, beleza, ganhou. Não, mas a gente nem sabe. Não, você não tá entendendo. A gente nem sabia se ia ter primeiro ou segundo turno. A gente não sabia o que ia acontecer, cara. Então, a gente jogava. Entendi. Não tinha lugar pra isso, só tinha o Mundial, era uma vez por ano. E quem ia pro Mundial era quem ganhasse o campeonato de fim de ano. Que era importante. Que era o brasileiro. Aí teve o Circuito dos Campeões, eles ganharam, tipo assim, mas eles não ganharam. Eles amassaram, foi bizarro, era ridículo jogar contra eles. Você tinha os times jogando e você tinha a hora do passeio. Era quando a Cade chegava e surrava todo mundo. Eles desenvolveram um meta muito grande. Eu vou ser bastante sincero que, em relação ao Suno, ele era muito bom naquela época. Ele era foríssimo da curva. Só que ele não causou nem de perto o que o Ingrid causou. Porque o Ingrid, ele mostrou pra galera o que era ser jungle. O Suno, ele era o melhor mid do Brasil, mas ele não fez nada absurdo. Assim, ele não fez tipo, eu inventei aqui um jeito, olha só, essa coisa nova. Não, ele só era mecanicamente muito acima. Tanto que depois de um tempo, uma galera começou a encostar nele e começou a trocar. Mas ninguém encostava no Ingrid. Então, o Brasil ficou ultra impactado com a chegada desses dois. Pra compensar, eu lembro que nessa época a PEN ainda tinha acabado de ser campeã, foi a primeira campeã brasileira numa era mais forte, assim, né? Porque teve em 2012 a Nex Impetus ganhando, mas foi um campeonato da BGS, era um microscópico. Aí a PEN ganhou, virou aquele fenômeno de audiência. Só que ela começou a ser muito macetada em 2014. Começou a, tipo, ficar feio, sabe? A torcida putaça e não sei o que, falando mal. E aí o Pada foi lá, ele tinha 8 tigres nessa época, vendeu um dos tigres e chamou o Lactia e o Olé, que foram os segundos dupla de coreanos a vir pro Brasil. O Olé suporte e o Lactia top. E aí virou a mesma coisa que tava antes, só que com os dois. Era o passeio da Cade, o passeio da PEN, e os dois se enfrentando. Era... e passeando e aqui eu tomando porrada junto com o outro lado. Esse era o competitivo. E os dois, inclusive, eles eram da Midas Fio, que era um time que eles participaram juntos. O Olé tinha um pouco mais de experiência que o Lactia. Ele tinha jogado na KT, tanto na KT que seria o equivalente ao Academy, né? Eles tinham um timezinho assim e depois na KT mesmo. Mas foi por pouco tempo. Então eram, de novo, coreanos que... É que não tinha nem o Tier B nessa época, não tinha nem a Academy. Então... Você pode considerar que qualquer coreano que você importava em 2014... Olé, só pra galera que tá perdida no rolê, é o mesmo que tava no NA até pouquinho tempo atrás jogando. Ganhou Immortals, ganhou G2 Immortals? G2 não, desculpa, qual o nome? Na Liquid, não é isso? Liquid Immortals que ele jogou. Então assim, um cara totalmente fora de série. O Lact também, mas o Lact a gente vai ver que o destino ele pode ser caprichoso às vezes. O Lact era meio tiltado. O destino pode ser caprichoso. Mas apesar de ser muito tiltado, e de novo, eu vou dando a parte histórica. O Ingrid era muito inteligente, o Suno era bom. O Olé era muito inteligente e também era bom. Sim. Mas, na época, o maior gap mecânico dos coreanos era pro Lactia, tá? O Lactia, quando eu jogava contra o Lactia, os meninos jogavam... Não vou lembrar, vou ser bem sincero que eu não vou lembrar disso. Mas talvez não seja algo... Não seja algo... Não, eu não tô falando algo que tá notificado ou escrito aqui. Não, mas isso era conversado entre a gente. Chegava pro Micael Rodrigues. Esse cara aí é quente, né? Falou, esse cara aí é quente. A gente tinha essa... noção de que... Porra, mais que o Ingrid, cara. A gente sentia que... O Ingrid ele era um jogador que era muito inteligente e muito bom. Mas assim, o Lactia, ele ia pro outplay. É diferente, entendeu? Ah, tá. Ele não jogava o terninho gravata. Não. Ele pisava pra frente.
Muito. Sim, bastante. Ele era chato, ele era, tipo, irritante. De novo, tem a Play... Se alguém procurar, vocês vão achar isso. Tem um jogo de campeonato X que eu tava apanhando pra ele, que eu tô de Elise e ele tá de Cork. Ele tá depois, né, quando ele vai pra AD. Tem uma hora que eu tenho casulo, eu tenho tudo, eu tenho flash, eu tenho tudo, eu sei que ele não tem flash, e eu tô forte no jogo, ele tá ok. E aí, eu piso pra frente, ele pisa pra frente. Na hora, sabe quando o tempo para? Estilo anime? Eu lembro que, no momento que ele clicou pra frente, eu falei, cara, tem algo errado. Porque não é pra ele clicar pra frente. Eu tenho tudo, ele não tem nada. Ele é um cork, o time não faz nada. E aí, naquele momento, eu sabia que eu ia tomar outplay. Antes de tomar. Naquele momento, eu sabia. Eu juro! Eu falei, cara, eu vou errar o casulo. Eu senti, porque eu falei, cara, ele não pode ter clicado pra frente. E aí eu dou o casulo, ele dá o sidestep e me mata. Ou me deixa low, né? Comeu somente. Então era esse tipo de coisa. Era esse passo pra frente que era estranho do Lactia. Tanto que, se perguntar, se tu não trouxer o Micão aqui de novo, qualquer pessoa da época falar, pô, o Lactia é embaçado. Vão falar, ele era muito... Ousado não é a palavra, ele era muito... Folgado. Só que o folgado bastante. Com mecânica. E isso é irritante de jogar contra. Muito. Quando ele chega junto com o Olé, ele vai pro topo. E isso que foi o legal, sabe? Os 4 primeiros coreanos do Brasil foram em posições diferentes. A gente viu 4 impactos diferentes que a gente teve. 5, teoricamente, né? Porque depois ele vai pra D, né? Porque a PEN tava numa safra, coitada, de desespero. Porque eles tinham acabado de perder o fucking BRTT. E eles ficaram, quem é o nosso próximo AD Carry? Aí passou Manolin Gilder. Passou On. Passou... Quem mais passou de AD Carry lá, cara? Manolin Gilder, On... Deixa eu ver se tem mais alguém. O Minerva só virou AD Carry na Kabum, né? Ele era suporte da PEN antes. Não era isso? Deixa eu ver. Sim. Ele foi suporte. Ele foi suporte do On. Não, foram esses. Os principais foram esses que você falou. E aí a PEN tava, meu Deus, eu preciso de um suporte, eu preciso de um AD e tipo, e aí eles foram lá, trouxeram o Olé. O Olé, inclusive, ele foi o primeiro, e eu acho que, posso estar sendo injusto aqui, mas eu acho que o único que começou a aprender português. Ele começou a tomar aulas de português desde o dia 1. Acho que ele chegou e ele falou, vou falar português porque eu estou no Brasil. Tá ligado? Esse cara era diferente, tá? Ele era diferente. Ele flertou pra voltar pro Brasil um tempo, né? Ele quis, mas foi na época que ele tava doidão. Teve uma época... A época o Olé doidão foi puta que pariu, isso muitos anos depois. O Olé é o coreano mais doidão que eu já conheci. Olha que eu tô falando, eu já conheci muito coreano doido. Mas ele fazia isso mesmo. Eu lembro que a gente tinha ele adicionado e ele ficava falando... Eu conheço um coreano mais doidão que ele. De jogador coreano, eu acho que ele é o mais doido que eu conheci. O Peanut. Não, mas aí eu não conheço, cara. O Peanut tá lá, né? É porque eu fui pra duas festas com o Peanut, tá ligado? Então, eu não tive esse... No máximo, eu vou na festa com o Felipe Preto. Não vou com o Peanut pra festa. Não desmerecendo você, Felipe Preto. Mas eu sou chilling, né? Você é muito chilling. Mas enfim... ele gostava de mandar mensagem pra gente em português, ficava perguntando quando a gente tinha adicionado. E ele também era diferente dos outros, porque ele era um cara que queria ajudar a gente. Tipo assim, você perguntava uma coisa pro Winged, Suno, pro Lactia, eles fingiam que nem entendiam o que você perguntou. Ou talvez nem entendessem mesmo, dependendo. Tinha que ser o inglês. Ele não, ele tinha um inglês ok, bem ok, assim, ok pra ruim, mas o suficiente pra entender. E a gente perguntava, eu lembro de várias vezes, eu e Micão conversando com ele, tipo, pelo chat do jogo mesmo. Tipo, o que você achou desse jogo? O que a gente pode melhorar? Ele falava, I think here, ele já digitava com a gente. Então eu senti que ele queria ajudar. E ele era um cara legal também, dá pra dizer que ele era um cara bem legal, gente fina. Empático, conversava, tentava entrosar. Os outros coreanos não, principalmente o Winged Sun era... Era Mylon Gay, era a única palavra que eles falavam. O Mylon era outro também, pô. Era verdade. Era a única palavra. Os caras chegavam pra entrevistar, e aí, Suno, e falavam em inglês, não sei o que, o cara, Mylon Gay. Era só isso, a única frase que eles falavam em inglês. Eram outros tempos, tá, gente? Eram outros tempos. Bem. O Olé não. O Olé trocava uma ideia forte. Chegava no bastidor, você falava, Olé, tudo bom? O que você acha de não sei o que lá? Obrigado, Mondas. Aí ele desenrolava, ele tinha um inglês muito bom já na época. Quem que foi que tentou montar gangue de coreano? Foi o Suno. O Suno, que também isso é informação pra quem é novo no cenário, eles não tinham noção dessa parada de limite de importe. Nem a gente tinha. Só o Eduquim que sabia, porque só ele, Eduquim e a PEN que tentaram. Era um negócio muito ainda nebuloso, ninguém sabia como é que funcionava. Aí o Suno, num belo momento, ele tava tiltado já com o Brasil, tipo assim, porra, esses brasileiros
são ruins, eu quero ganhar e eu quero dominar tudo. Aí, o que ele fez? Ele chegou pra todos os coreanos que estavam no Brasil, que era ele, o Inged, o Laktia, o Olé, eu não lembro quem foi mais que ele queria levar, e ele falou, vamos fazer o seguinte... Não. É outro coreano. Vamos juntar nós 4, chamar não sei quemzinho lá de fora, fazer um time no BR e a gente vai ganhar tudo. Porque esses caras são muito ruins. Vamos fechar nós 5 aqui e a gente vai dominar. Não sabe o que estão fazendo. E aí, cara, tipo, os caras disseram não, né? Os outros não quiseram. E além disso, vazaram a informação. Dedaram ele. Pros donos do time. X9. E aí acabou-se. Né? Era uma época que tudo era muito estranho, tudo era muito difícil de entender, confuso. Coreano, a gente nem sabia se ia ter campeonato no ano seguinte, pô. A gente não sabia. Não, assim, a gente não tinha certeza, chefe. A gente não tinha certeza, chefe. Claro que tinha, Diogo. Não tinha. Chefe, a gente não tinha. De 2014 pra 2015? Não tinha certeza. Vou te falar quando que... Ó, é capaz de não saber. Foi o ano que eu abandonei o direito, porque eu tinha certeza. Mas a gente, player, não sabia. Mas é isso. Você sabia, mas a gente não sabia. Conhecendo a Riot, ela deve ter anunciado que ia ter Riot Studios, Motherfucker, isso aqui, aos 45 do segundo tempo. Justamente. Talvez os donos de time soubessem. A gente, player, não sabia. Porque eu só larguei o direito porque eu tinha uma certeza de que o negócio ia rolar, tá ligado? Tudo bem. Hoje em dia, olhando pra trás, eu falo claramente, faz sentido ter. Mas 2014 a gente não... ninguém tinha... Os contratos eram todos curtos porque ninguém sabia o que ia acontecer na sequência. Aí, realmente, 2015 pra frente, opa. Aí não tinha mais como, né? Inclusive, a gente vai falar dos coreanos de 2015 também, a coisa vai mudando. Mas, enfim... Pra fechar, arrematar isso. Em 2014, mesmo com a chegada dos coreanos e eles amassando o ano inteiro, chegou na hora do vamos ver de ganhar o brasileiro para o Mundial. Tanto PEN quanto Cade perderam para 2 times full BR. A Cade ganhou da PEN? Então, o que eu não lembro quem ganhou de quem. Mas a CNB ganhou de um e a Cade ganhou do... A Kabum ganhou do outro. O que acontecia era o seguinte. A Cade... ela tava esperando entre PEN e CNB quem que era da outra semifinal. Eu joguei nas quartas de final contra a PEN 2-0. Aí a PEN pegava a CNB que jogou do outro lado, que jogou com a Karma, não lembro quem foi que jogou contra eles. Mas o grande detalhe era, o que os coreanos da Cade esperavam? A semifinal deles era depois, contra a Kabum, que assim, a Kabum a gente sabia que era um time que tava recaustado. Era o Minerva DC, o Minerva nem jogava DC. Era um time baixo da tabela. Então eles falavam, cara, pensaram, né? A nossa semi, contra a Kabum, que a gente vem depois, é safe. A gente era, se não me engano, eles eram seed 1, então eles acabavam tendo uma semi-safe. A outra semi que vinha antes era CNB e PEN. E o favorito absoluto era... a PEN? A PEN, porque tinha dois coreanos. No momento que a CNB vence, a Cade vai à loucura. E é o estudo compartilhado, já contamos essa história várias vezes. E aí já tem o primeiro upset. Na sequência, joga Cade contra Kabum. E a gente tem o segundo upset com um assunto muito interessante que a gente já trouxe aqui com outros convidados e que mexe talvez no âmago da mente. Que o coreano ele traz o dedo, traz a estratégia, traz decisões, mas e o mental, chefe? Isso é uma discussão, cara, muito forte, porque... assim, pra vocês que acompanham o MD3 com mais afinco, pra vocês que estão sempre com a gente aqui, a gente já trouxe vários coreanos aqui. Poucos foram o que falaram bem do trabalho mental psicológico que tem que ser feito com o jogador. Alguns até beiraram o tilt quando a gente falou sobre psicológico aqui, de que não precisava, de que era um absurdo e tarará. Todo o respeito do mundo, né, a questão cultural e entendimento de cada um. Mas, cara, assim, trabalho psicológico é importante para qualquer setor da sua vida, de qualquer setor profissional. Todo mundo tem problema, pô. Todo mundo é maluco das ideias em algum ponto, sabe? Todo mundo precisa se entender melhor consigo mesmo e precisa se entender com o mundo. Então, assim, o trabalho psicológico é um fator extremamente poderoso, só que vários coreanos ao longo dos anos, na hora H, têm essa maldição de tiltar na final. Qual que são as principais teorias sobre o que acontece, né? E isso até recente, tá? A gente tem exemplos recentes de final do CBLOL que a gente vai chegar uma hora. Primeiro que tem o disclaimer, de novo,
mas vai que a pessoa que tá assistindo não tem essa noção. Os coreanos, eles têm uma estrutura de sociedade totalmente diferente da nossa e cultural totalmente diferente da nossa. Então, lá, essa coisa de recorrer ao psicólogo e falar de saúde mental é um tabu muito grande. Sim. Tanto que se você assistir qualquer coisa de dorama da vida, você vê que são outras... As relações e como os sentimentos são tratados é de uma forma diferente. Então, muitas vezes, quando eu tive a minha experiência profissional de trazer um psicólogo, conversar com eles ou puxar esse lado, eles imediatamente já tratavam isso como fraqueza. Então, pô, se o seu mental... São várias vezes que a gente já ouviu isso, né, chefe? Exatamente essa frase. Se o seu mental é fraco, você não devia ser nem pra player. Sim, exatamente. Já tá errado... Pra eles tá errado como um pré-requisito. É um conceitual, tá ligado? É tipo uma faculdade, que tipo, se eles fazem uma faculdade pra ser médico, pra eles o mínimo pra você ser um pro player é você ter um mental bom. Quando na realidade a gente sabe que não é bem assim. A vida não é zeros e uns, não é binária. Nesse sentido de 0 e 1 de computador. A gente não é computador, a gente tem emoções. E especificamente nesse campeonato, as 2 vezes que os coreanos foram realmente testados, eles quebraram tanto que no segundo jogo, o Suno quebra total. Se vocês pegarem pra assistir aí, ele perde o primeiro, mas o primeiro é um joguinho tenso. Inclusive os meninos já vieram na entrevista do Tim, vocês vão ver ele falando bastante sobre isso, da Oriana que ele tinha preparado e tal. No segundo jogo a gente vê que já quebrou de fato. E aí a gente teve uma final brasileira, que foi CNB contra Kabum, onde a Kabum é campeã. Agora, antes de passar para 2015, vem um questionamento, chefe. Diga. 2 times trouxeram os coreanos. Ganharam o primeiro split, no caso a Cade, e no segundo ninguém ganhou. E aí? Aí ficava a questão, né? Porque isso era muito novo. Ninguém sabia qual era o próximo passo. Eu acho que é uma pergunta aqui, pra fechar 2014, antes de a gente chegar nesse rolê, começar 2015. Lembrando que a gente não falou ainda dos que não jogaram CBLOL, é o final. Porque em 2014 a gente teve também Shadow e Reset num time chamado 58ers. E depois a gente teve Nicker e Nexus num time chamado Bigods. Eu não sei se foi nesse ano ou no outro Nexus e o Nicker, mas com certeza... Foi no outro, 2015. Nexus e Nicker foi na Bigods, no primeiro split, e o Shadow Reset foi nesse. E tem outro ainda, que eu não lembro. A percepção de qualidade dos coreanos é alta pelo nível deles ou pela qualidade do field aqui no Brasil? Mas a qualidade do field é uma composição de qualidade individual, né? Ela é um Eu entendi onde você quer chegar. Porque assim, foi a mesma coisa que trazer, sabe, tipo, sei dizer. Você entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, é que a galera era muito ruim, então eles se destacavam muito. Também. Mas eles se pegassem na mesma época, no prime deles, com o prime, sei lá, do... Tipo, agora? Não, tipo... entendi só. Eu tinha entendido outra coisa. Tipo, o Leco Lucy. Foi o momento, não. Foi o momento. Obviamente foi o momento. O Leco Lucy. Não quer dizer que eles... Winged e Camarão. Não, foi o momento. Foi o momento. Assim, eles eram muito bons, isso é fato. Mas a galera aqui que não sabia o que tava fazendo. Exatamente, era um monte de pedreiro jogando LOL. Tá ligado? A galera era os leiteiros jogando LOL, ninguém sabia o que tava fazendo. Nada contra os pedreiros e leiteiros, só uma impressão. Só porque é meme da comunidade, eles são especialistas em... Eu dou todos os disclaimers possíveis. Porque isso é um meme da comunidade. Assim, porque era a época que a galera não fazia a menor ideia do que tava fazendo. Então, tipo, vinha alguém que sabia mais, era um deus. Você não tá entendendo. O quê? A gente treinava só de noite, porque eu tinha faculdade de dia. E os meninos estavam indo pra escola. Aí, ó. Então é desse nível esse começo. Mas aí tem também um outro aspecto interessante, chefe. Eu vou falar, sem ter propriedade para poder falar, mas eu vou mencionar o que me falaram na época. Não tem nada escrito em nenhum lugar. Na época eu lembro que eu conversei com o Olé e ele me explicou, do jeito estranho que não dá pra entender tanto, mas me explicou, que ele não podia ficar mais 6 meses aqui. E ele não conseguiu me explicar o porquê que ele não podia ficar mais 6 meses aqui. Mas ele falou que tinha alguma coisa no visto. Então, mas é que hoje dá pra ficar... Hoje tira visto de atleta, é um outro rolê, a Riot ajuda. Eu não vou conseguir falar pra vocês quando foi o momento onde ficou mais fácil. Mas o que eu garanto pra vocês é que nesse 2014 já tinha esse problema, porque eu perguntei pra ele. E aí, Olé, vai querer ficar pro ano que vem? Como é que vai ser? Eu perguntei na época do final do ano, novembro, dezembro. Aí ele falou, I can't. Need to go back, law. Era assim, era só uma palavra que ele conseguia falar. E aí eles, infelizmente por isso também que não deu pra dar uma continuidade nesse. O Suno e o Winged
não ia rolar, né? O Suno, porque aconteceu o que aconteceu, ele tentou fazer a Revolução Coreana lá dentro da Cade, ele já ia ser demitido de qualquer jeito. O Winged, acredito que a Cade ia querer manter, porque foi um cara que jogou muito bem, né? E o Olé e o Lactia, acredito que eles iam querer manter também, só que deu no que deu. Eles tiveram que voltar, porque era o que dava na época, né? Não conseguiram estender muita coisa. E também eles ficavam muito amargurados aqui, né? Porque ficavam longe de casa. E também porque eles perderam, porra. Assim, querendo ou não, foi a primeira vez no mundo que um coreano veio pra uma liga principal, uma liga minor. Eles não foram pra LCS, pra LCS Europa, que era na época, não era LCS, era LCS Europa. Eles não foram pra essas ligas. Eles eram pro Brasil e perderam, porra. Então isso, além de eles estarem longe de casa, teve o estigma deles com eles mesmos de dizer, cara, eu perdi pra brasileiro. E teve também, acredito, que os próprios times falando, velho, trouxe os caras pra cá, paguei um caminhão de dinheiro e esses caras perderam, vaza. Lembrando que caminhão de dinheiro é relativo. Caminhão de dinheiro naquela época... Sim, exatamente. É sempre relativo. Porque hoje a gente tem os HB20 da vida, né?